Aleluia. São as mulheres que apoiam mulheres, né? Então, as mulheres The House fizeram para a gente. Aí a Gláucia falou, pastor, eu vou fazer caneca para você também. E é assim. E vocês viram que foram mulheres que ministraram hoje? Deus tem algo tão lindo para continuar realizando através das nossas vidas, né? Eu sei que no reino de Deus, real reino de Deus, não existe homem e mulher, macho ou fêmea, não é? Mas nós vivemos num tempo, ainda por aqui, onde nós sabemos que por muitos anos a mulher ficou um pouco confusa na sua identidade, no seu propósito em Deus, e então o Senhor neste tempo está conduzindo as mulheres, eu creio que com muita leveza, ao seu destino, ao seu propósito, para cumprirem tudo aquilo que o Senhor já destinou. Amém? Faça a mentoria original e venha viver isso conosco. O Senhor quer curar os nossos relacionamentos, o Senhor quer curar a inimizade, não é? Que por tantos anos nós carregamos no nosso coração, fomos sempre tão incentivadas a sermos inimigas de mulheres, a competirmos, a não nos ajudarmos, quando o Senhor nos chama, né, para sermos propagadores do Evangelho do Senhor através da nossa unidade. Isso envolve a unidade entre as mulheres. Aquelas que têm ouvidos para ouvir, ouça. Deus quer você para fora. Amém? Amém? Quantas mulheres nós temos aqui? Levante sua mão. Eu queria orar agora pelas mulheres. Por favor, fique em pé. Aleluia. Aleluia. Olha quantas mulheres, gente, nós temos aqui. O Senhor quer curar você hoje. Aleluia. Abra as tuas mãos e diga, Senhor, eu estou aqui para encontrar-me com o teu rio. Faça a sua oração. Existe um rio do Senhor que quer tocar as mulheres nesta manhã. E esse tocar do Espírito envolve corpo e alma. E, obviamente, o Espírito. Diga, Senhor, passa com o teu rio. Quando Ana entendeu que ela dependia do Senhor, indo várias vezes ao templo, ela foi compreendendo que o que ela precisava só viria das mãos do Senhor. Ela queria um filho. E o fruto do clamor dela movimentou os céus. Então eu queria abrir espaço para que você movimentasse os céus nesta manhã, mulher. Amém? Através da sua oração, através da sua entrega, através da sua consagração. Como você vai interagir com o fato de que o Espírito do Senhor quer ministrar cura a você nessa manhã? Como você vai reagir? O que você quer do Senhor? Levante as suas mãos. Eu vou falar muito sobre isso. Sobre por que eu falo para você levantar as mãos, abrir a boca. Vou pregar sobre isso. Você vai entender o porquê eu faço isso. Por quê? Até onde você quer ir, mulher de Deus? Responda ao Senhor. Existem muitas tentativas do inimigo de te calar, te paralisar, te inutilizar, te confundir, diminuir o seu propósito, te colocar à sombra, te colocar enfraquecida ou desequilibrada. Existem tantas tentativas do inimigo. Mas o Senhor está aqui para te curar hoje. Curar a tua autoestima ferida, curar o teu medo, a tua insegurança, curar o teu útero. Quantas mulheres aqui estão com algo
no útero que precisa de cura? Levante. Agora todas abaixem as mãos, para que eu localize quais mulheres aqui estão com algo no útero que precisa ser curado. Por favor, levanta a mão assim, olha. São muitas mulheres. Você levanta a sua mão, uma das suas mãos ali aos céus e a outra você vai colocar sobre o seu ventre. E nós oramos, Senhor, para que haja cura no útero. Nós oramos, Senhor, para que o nosso útero seja limpo, assim como é naturalmente, seja espiritualmente, para gerar aquilo que o Senhor tem para esta hora, em nome de Jesus. Nós oramos contra todo câncer, oramos, Senhor, contra todo mioma que tem crescido rapidamente. Nós declaramos agora a seca, em nome de Jesus, que haja liberação do fluir do rio de Deus neste útero agora. Oh Deus, que haja, Senhor, liberação do fluir de Deus neste útero agora, em nome de Jesus, o útero que sangra. Oh Deus, nós pedimos agora, Senhor, a tua intervenção, cessa agora toda hemorragia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Cessa agora, todo útero que tem chorado, chorado sangue, em nome de Jesus, nós declaramos agora, cessa toda endometriose também que tem crescido camada sobre camada, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós ouvimos Jesus nesta manhã, tocando as mulheres, nós ouvimos Jesus nesta manhã, tocando as mulheres, nós ouvimos Jesus nesta manhã, tocando as mulheres e como consequência as suas gerações. Nós ouvimos o Senhor curando, nós ouvimos o Senhor tirando para fora, nós ouvimos o Senhor passando com o seu rio agora, libertando deste lugar cativo, deste lugar de desespero, deste lugar de morte, deste lugar de depressão, deste lugar de pensamentos e ideações suicidas. Nesta manhã, na autoridade do nome do Senhor, nós declaramos o rio de vida passando agora. Oh Deus. Oh, Jesus, libera mais, Senhor. Amém. Você pode se assentar. O Senhor tem mais e Ele vai fazendo. E eu peço ao Espírito condições, para pregar. Não é fácil. Diante da glória de Deus, nós emudecemos muitas vezes. Diante da glória de Deus, o nosso joelho se dobra. Diante da glória de Deus, faltam palavras. E nós precisamos da graça do Senhor para poder comunicar. E eu quero começar hoje, eu vou pregar sobre o rio de Deus. Estamos no ano do fluir. E eu nem sei quando foi que eu preguei sobre o rio de Deus. Eu acho que faz tempo, deve fazer uns 20 anos, 22. Falei com o Fernando, você já pregou sobre o rio de Deus? Ele pregou sobre uma outra perspectiva. A perspectiva muito própria, muito característica da forma do Fernando ser usado por Deus. E eu queria começar perguntando, Ezequiel 47 é o texto que nós vamos meditar. Mas eu queria começar perguntando para você, se você já percebeu que existem pessoas que, ao se converterem, elas crescem em Deus. Elas crescem em intimidade, elas crescem em conhecimento do Senhor, elas crescem em entrega, em dedicação, em consagração. E outras pessoas, apesar de estarem ativas no corpo de Cristo, de estarem servindo,
não se desenvolvem tanto. Quantos já perceberam isso? Já? Eu vou ficar com põe e tira, né? É importante essa percepção. Quantos já perceberam isso? Talvez você, eu não sei qual é a sua condição. Nós vamos hoje analisar, à luz da palavra, como nós somos, quem nós somos, né? O fato, queridos, é que a palavra de Deus fala sobre nós desenvolvermos a nossa salvação. A palavra de Deus fala sobre colocarmos em ação a nossa salvação. A palavra de Deus fala sobre amadurecimento, como o Michael ministrou aqui, que está diretamente relacionado à revelação da obra redentora da cruz do Calvário. Necessariamente, o amadurecimento cristão está relacionado com o fato de conhecermos a Deus e fazê-lo conhecido. É assim que funciona no reino de Deus. A palavra de Deus, ela nos fala que o nosso amor por Jesus é como uma neblina, é como um orvalho. Sabe o orvalho da manhã? Que evapora rapidamente. Então, nós precisamos entender que a obra do Espírito, como o Daniel falou, é de nos atrair para poder revelar Jesus e nos ajudar a permanecer no caminho. Esta é a obra do Espírito. O ministério do Espírito, que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, ele fala sobre nós vivemos hoje o ministério do Espírito. Não era assim no passado. Mas depois que Jesus foi aos céus, o Espírito foi enviado para cumprir o quê? Para revelar Jesus e nos conduzir ao amadurecimento para sermos a imagem, conforme a imagem e semelhança de Deus. Esta é a obra do Espírito. Esta é a obra do Espírito. Por quê? Porque naturalmente o nosso amor é como neblina. Ele evapora muito, muito rapidamente. Nós sabemos que nós estamos aqui porque Deus iniciou tudo. Eu acho tão importante isso. Acho tão importante nós nos lembrarmos que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A obediência dEle nos leva a obedecer. Por isso que nós precisamos entender a dimensão da iniciativa de Cristo na cruz do Calvário. A iniciativa do Pai através de Cristo na cruz do Calvário. Deus iniciou tudo. Deus iniciou o fato. Está tão baixo, eu não estou ouvindo você tocar nada. Toca mais alto. Ou põe som para eu ouvir. É bom. A palavra nos orienta, nos fala sobre os tangedores. Seja um tangedor nesta manhã. Pode ser. Seja livre. Seja um tangedor para liberar a presença de Deus. Amém? Nós abençoamos o Henrique. A gente chama ele de biscoito. Né, querido? Nosso servo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele? Obrigada, querido. Obrigada por quem você tem sido no Senhor. Ele tem entregue tudo. Ontem estava lá no Kids, de roupa de Kids. O Senhor é assim, Ele chama atenção. Às vezes Ele bota o holofote numa pessoa que não estava nem esperando. É assim que Deus age. Deus age assim. Fica tranquilo. Só vai se ofertando ao Senhor. Ele te vê, 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 Ele te vê. Ele te vê, Ele te vê. Aleluia, obrigada, Jesus. Então nós sabemos que a graça, a misericórdia do Senhor, como nós cantamos aqui, iniciou tudo, inclusive o fato de você estar aqui. O Senhor iniciou esse processo de atrair você até aqui. O livro de Jeremias fala que o Senhor nos atraiu de muitas formas e de muitas partes. Cada um aqui foi atraído de alguma forma. Eu fui atraída, eu vou ministrar hoje para as crianças à noite. Aliás, nós estamos tendo uma conferência profética para as crianças linda, amém? Glória a Deus por isso. Eu não sei se os pais estão vendo aí os filhos sendo ministrados, mas nós sabemos que Deus está extremamente
intencional nesse momento para separar gerações que vão dar continuidade, vão continuar pagando o preço, né? Porque existe um preço ainda a ser pago por nós. Jesus consumou e liberou a graça, o seu favor, para que a gente continue pagando preços, porque existe algo a ser pago ainda. Mas as crianças estão sendo muito ministradas. Eu fui chamada na minha infância a partir de uma vizinha. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos atrai de muitas formas e de muitas partes. Como o Fernando falou, nós somos os confins da terra, estamos aqui nessa manhã, fomos atraídos pelo Senhor. Fomos atraídos, talvez alguns vieram de berço, muitos vieram de berço. Quantos vieram de berço? Seus pais eram cristãos, seus avós. Quantos não? Foram resgatados depois. A maioria depois. Aleluia, a maioria. Gente, olha aí. Então você é a primeira geração, hein? Eu sou a primeira geração que atingiu a geração anterior e que eu creio que vou continuar atingindo, né? A partir daquilo que o Senhor fez na minha vida. Então Deus iniciou todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz que foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Ele nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. É tão importante nós sabermos que Jesus iniciou um processo. Mas existe algo muito importante que eu aprendi desde cedo na minha vida com o Senhor. Que existe a minha parte no processo. Parece que eu estou falando algo óbvio, mas não é tão óbvio assim. Eu vou explicar isso à luz da palavra de Deus. Nós somos folgados. Pensa numa pessoa folgada. Preguiçosa. Que mais, gente? 2, tá bom? Só esses 2 adjetivos. Para começar a pregação, eu sempre peço para o Espírito Santo deixar eu mais delicada. Mas é difícil. Nós vamos ver Ezequiel 47. É importante nós entendermos que todos os livros proféticos da palavra, eles trazem textos, e esses textos, eles se remetem muitas vezes a 2 contextos, ao real, ao que está acontecendo ali. Por exemplo, você pega a profecia que está lá, acho que em Ezequiel 28, que fala sobre o rei de Tiro. De repente, ele está falando sobre o rei, sobre o orgulho do rei, sobre tudo que ele tinha feito. E no meio do capítulo, ele começa a falar sobre você que esteve no Éden, você que esteve ali. E esse rei, no caso, não tinha estado no Éden. Então, a profecia de Ezequiel, no meio do caminho, porque está se falando de orgulho. E é assim que a gente faz no dia a dia também, não é? Porque está falando de orgulho, já dá uma enganchada ali para falar sobre o profeta, sobre Satanás, sobre Lúcifer. E assim, é muito importante nós entendermos que quando nós lemos as profecias da palavra de Deus, elas se remetem a vários tempos. Então Ezequiel 47 fala de algo real. Quando nós lemos um texto como esse de Ezequiel, Rafael falou um pouco ontem, nós precisamos entender a importância das águas para o povo de Deus. Hoje nós não temos muito essa dimensão, porque nós temos a água encanada. Mas todas as comunidades precisavam ser feitas à margem de rios, perto de rios, para poder frutificar, para poder ter plantação, para poder comer, para poder beber. Então é tão importante nós entendermos o contexto e por que isso é aplicado dessa forma. O texto de Ezequiel 47 fala sobre algo relacionado a este rio, mas fala sobre um contexto espiritual.
Eu quero ler com você Ezequiel 47. Existem pessoas que crescem em Deus, que se desenvolvem, é impressionante. Nós como pastores, há mais de 30 anos, nós vemos isso. Hoje o Fernando perguntou de uma pessoa, falou assim, onde ele está? Eu falei, ele deve ter chutado um pouquinho o rio e foi embora. Que às vezes a gente faz isso. A gente não deixa nem água. Você já foi andar na beira do mar, que você fica bem na pontinha e só chuta a água? Às vezes a gente faz assim. Muitas pessoas passaram por aqui ao longo desses 27 anos. Muitas pessoas, muitos estão em outros lugares, servindo ao Senhor, mas muitos só chutaram a água. O Senhor quer realmente que a gente mergulhe no rio de Deus. Ele quer que nós estejamos desenvolvendo a nossa salvação. Eu quero ler o texto. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela porta norte, conduziu-me, quantos detalhes, né? E conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. Então ele mediu 500 metros, em alguns lugares está 1000 côvados, que são 500 metros. Ele mediu 500 metros e me levou-me pela água, que batia no tornozelo. Aí ele mediu mais 500 metros. E ele me levou pela água. Ele me levou, que chegava até o joelho. Aí ele mediu mais 500 e levou-me pela água. Preste atenção, levou-me, que batia na cintura. Ele mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. E era tão profunda, que só podia, então a água era profunda e alta. Porque existe essa diferença e aqui tem uma importância essa colocação. Ele mediu mais 500, levou-me pela água, e a água havia aumentado, e era tão profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. E quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, essa água flui na direção da região situada a leste, desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, no Mar Morto. A água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores, aqui ele está fazendo uma aplicação do que vai acontecer. Esses dias eu vi uma reportagem que eu preciso me certificar, tá bom? De terem achado um peixe no Mar Morto. Quem já esteve no Mar Morto sabe que nada vive no Mar Morto, nada. Mesmo nós, quando fomos lá, a gente boiou, tirou fotinho lá com o jornal, mas eles têm um tempo onde você pode ficar lá dentro, porque tudo fica muito, muito, muito seco, né? Não tem vida nesse lugar, nenhum tipo de vida, por causa do sal, que é excessivo demais, é muito, muito, muito interessante, um pouco assustador, na minha opinião, né? Foi a minha experiência. Então, ele diz que pescadores, quando houvesse a redenção, pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Vão ter peixes grandes, como os peixes do mar. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio.
suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Apocalipse 22 nos fala e nos mostra também sobre esse rio, sobre o rio de Deus, sobre as árvores e sobre as folhas das árvores que crescem à margem desse rio, que ela serviria de remédio para as nações. E nós entendemos que esse texto está falando também sobre Jesus. Eu sempre me lembro de uma visão que eu tive uma vez, quando eu vi aquela folha esmagada. Sabe quando é para fazer chá de boldo, por exemplo? Você esmaga a folha para que aquilo você possa extrair o sumo para poder se transformar num remédio. A palavra de Deus diz, e muitas vezes nas nossas vidas, para que seja extraído verdadeiramente a adoração genuína, aquilo que vai servir de remédio para as nações, nós seríamos esmagados. Jesus fez isso primeiro. Ele começou todo o processo e foi realmente esmagado em nosso lugar. Todo escrito de dívida que era contra nós foi levado na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a paz que nós podemos ter, Jesus já pagou esse preço. Mas a promessa do Senhor é que nós, que continuaríamos fazendo obras maiores, porque isso também é promessa, e Ele mesmo disse isso, que nós faríamos obras maiores. Eu creio que a obra maior é um número de pessoas que estão se convertendo, que vão continuar levando o Evangelho do Senhor, e nós vamos nos estender para sermos aqueles que fazem os sinais, as maravilhas, que manifestam Jesus nas suas vidas, nas suas casas, não é? Tudo isso eu vou falar já, mas é importante nós entendermos o que é essa dimensão do ministério de Jesus através do corpo de Cristo. Serviremos de remédio para as nações, amém, queridos? Amém? E a Bíblia, então, quando fala do rio, fala de algo essencial à vida. A obra do Espírito é essencial à vida cristã. É impossível desenvolvermos a nossa salvação, colocarmos em ação, pormos em prática o nosso encontro com Jesus, o desenvolvimento do que recebemos ali quando levantamos as nossas mãos, quando nos convertemos, passamos pelo novo nascimento, descemos as águas do batismo. É impossível avançarmos sem que sejamos dirigidos pelo Espírito. Jesus fala disso. Quando ele fala, e ontem Rafael pregou, que ele levanta no meio da congregação, no último dia da festa, e diz: olha, aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ele fala não apenas de uma água, mas ele fala de uma água viva, uma água que traz vida, uma água que transforma, uma água que purifica. E ele fala sobre a obra do Espírito. Então é impossível nós avançarmos na nossa vida cristã sem a obra do Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É impossível nós nos convertermos sem que haja a ação do Espírito. Mas ao mesmo tempo Jesus chega, João Batista dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então existe uma parte na nossa vida cristã, óbvia, totalmente cesseada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Mas existe uma resposta que é minha e que é sua. Existe muita briga teológica nesse sentido, mas nós cremos na ação do Espírito que nos convence e nos chama a responsabilidade para podermos responder à vida cristã um dia nos dada através de Cristo Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Existe a parte do Espírito e existe a sua parte. Mas nós somos folgados, lembra? A gente vem para uma conferência querendo receber. Quando Jesus nos diz que se você crer no Espírito, rios de águas vivas fluirão do seu interior.
Nós não temos a dimensão da parceria. Eu queria falar para você deste rio. A primeira coisa desse rio que é importante é o quanto você tem interagido com o rio de Deus. O quanto você tem interagido com a presença. O quanto você tem interagido com o Espírito Santo. Como você tem respondido ao chamado, àquilo que Deus tem mostrado para você que é o teu propósito de vida. E qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito? Sermos conformes à imagem e semelhança de Cristo. Essa é a obra. Essa é a obra. Esta é a obra. Não são as experiências, mas é o quanto o rio de Deus tem entrado na tua vida, no teu caráter, transformando aquilo que está morto em vivo. Essa é a obra. Por onde o rio passar, ele vai transformar a mentira, a escravidão do pecado, a tristeza, a apatia, o isolamento que você aprendeu durante toda a sua vida, que era este o teu lugar. Por onde o rio passar, ele vai transformar. Ele vai transformar. Ele vai redimir, Ele vai restaurar, Ele vai vivificar. E eu quero falar para você que a água, ela sai do santuário, a água, ela sai da presença de Deus. A água sai do Senhor. Do próprio Jesus é a água viva. Ele se apresenta dessa forma. Então nós precisamos entender como nós nos relacionamos, como nós interagimos com o rio. O homem, ele mede 500, o anjo, do Senhor mede 500, e ele não para. Depois ele mede, por que ele não para? Mais 500, por que ele não para? Porque não é para parar. Olha para o teu querido aí do lado e fala, não é para parar. Ele podia ter parado, mas ele não para. É simples. Ele não para porque não é para parar. Não é para parar de orar. Não é para parar de jejuar. Não é para parar de congregar. Não é para parar de se ajoelhar diante do Senhor. Não é para parar de se arrepender dos seus maus caminhos. Não é para parar de viver uma vida de busca, de santidade, de transformação. Não é para parar de pregar a palavra de Deus. Não é para parar, igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sempre digo isso a vocês, porque tem aqueles que não têm ouvidos. Tem ouvidos com comichões, que não permite uma audição purificada para ouvir a exortação e o direcionamento da palavra de Deus. O Senhor está nesses dias com todo o seu amor e com toda a sua graça, nos redirecionando a recebermos a obra do Espírito para olharmos para a cruz, para levarmos cativos nossos pensamentos, os argumentos da nossa mente que se levantam contra o conhecimento de Deus, que te acusam e te colocam à margem do rio. Mas eu quero te dizer, você precisa interagir com o rio de Deus. Sabe, todas as vezes que eu falo, levanta a tua mão, abre a tua boca, se movimenta, faz um ato. Ah, pastora, para quê? Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem eu sou. Não é sobre isso. Existe um rio, existe a obra do Espírito para ser realizada na tua vida.
O Espírito está te conduzindo para você ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, cabe a você interagir com o Espírito de Deus hoje, aqui, agora, no teu quarto, onde você estiver. Para de ser preguiçoso. O rio de Deus está à sua frente. O rio de Deus. Jesus. Sabe, o rio de Deus não é para a gente surfar. O surf mostra manobras, mostra o poder do homem sobre as ondas, mostra performance. O convite é mergulho. O convite é de cabeça. Não é para surfar. Não é para surfar. Não é para você aparecer. Porque se você ficar só surfando, tem muita gente se afogando. Tem muita gente se afogando porque achou que podia surfar nas ondas que são criadas pelo próprio Deus. Ele é dono de todas as coisas. Ou nós, igreja, reconhecemos que Ele tem o governo. Ou nós reconhecemos que este rio se trata de atravessar a nado. Se trata de atravessar mergulhando. Porque junto com a profundeza vem o volume das águas. Não tem mais força. Você não tem mais força quando as águas chegam aqui, olha, nos lombos. É preciso colocar a cabeça. É preciso colocar mais com os argumentos. É preciso colocar os sofismas. É preciso colocar tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. É preciso colocar a idolatria. A auto-idolatria, sabe? Esse jeito que você ama a tua forma de ser. Você acha você o máximo. Tem que colocar a cabeça. A gente sempre opera em opostos. É muito comum entre os casais. Um se sente o máximo, o outro bem pequenininho. Muito comum entre os casais. Muito comum nós nos unimos as nossas deficiências. Não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. O Senhor não nos chamou para surfar. Ele chamou para mergulhar. A proposta não é competir com o Espírito. A proposta é cooperar com o Espírito. O apóstolo Paulo fala: cooperadores de Cristo. Somos somente cooperadores da obra de Cristo. Tudo Ele consumou na cruz. Entenda, eu tenho falado ao meu coração. Depois de tantos anos de ministério, você é apenas cooperadora da obra de Cristo. Só. Todas as vezes que nós tentamos surfar, nós vamos tentar aparecer. Queridos, uma outra verdade que eu quero falar para você, sobre a interação do rio. Conforme eu vou interagindo com esse rio, eu vou entendendo que tem mais. Eu vou entendendo que tem vida para ser ministrada a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha forma de pensar, os meus medos, as minhas inseguranças, ao meu físico. Porque onde o rio passa, ele vai curar. E eu creio que o Espírito do Senhor vai curar doenças hoje. Como nós começamos a partir do útero das mulheres, onde tudo nasce. Por onde o rio passar,
tudo Ele vai transformar. Mas eu queria convidar você, fala para o teu irmão assim: não se satisfaça com lugares de passagem. Eu achei, em algum momento, que eu já tinha chegado. Alguns de vocês já acharam que tivesse chegado? Mas nós precisamos ter alguns termômetros para saber se nós estamos mergulhando ou não. Não se satisfaça com os lugares de passagem, avance. Quem entra no rio, queridos? Quem que entra no rio de Deus? Quem responde à obra do Espírito? Tem muitas pessoas que não entendem esta interação, então ela fica esperando uma enchente. Ela espera um dia acordar e ter uma enchente espiritual sobre ela. Ela espera acordar afogada, sem ter feito nada. Jesus já fez tudo na cruz. Ele já consumou. E Ele deixou para nós o Espírito Santo da promessa que nos conduziria, que nos atrairia. Por isso que eu estou dizendo que a gente é preguiçoso. O que acontece? Para a gente levantar num culto, para vir para o culto domingo de manhã, e a gente ficar com essa preguiça de orar, de adorar, de buscar a Deus. Se a gente não está fazendo isso aqui, né? Quem dirá em casa? Por quê? Nós temos a expectativa de que se Deus quiser, Ele vem e me toca e me alcança. Por quê? Por que que você não vai e mergulha? Por que que você não se entrega? Porque junto com a interação do rio tem a rendição. Junto com o interagir tem a entrega, tem a rendição, tem um caminho onde eu vou atravessando as águas e chega uma hora que eu preciso render o governo. Agora, se o próprio Jesus aprendeu a obedecer, por que nós não vamos aprender a obedecer com a obediência de Cristo? Queridos, que preguiça é essa? Tem pessoas que passam 5, 10, 20, 30 anos com comportamentos iguais. Não pode. Não é a proposta do reino de Deus. O Dênio leu ontem em 2 Coríntios capítulo 3. Diz assim: quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que Ele está dizendo? Primeiro, se nós nos convertermos, o véu é tirado. Você começa a enxergar e valorizar a obra da cruz. Você começa a dizer: Senhor, eu quero ser feito à imagem e semelhança de Cristo. Quando alguém se converte, ela é tomada de liberdade do Espírito. Você sabe o que é liberdade do Espírito? É você perder a tua reputação. É você poder parecer diferente, esquisito. Nós ficamos muito dignos. Nós ficamos muito arrumados. Excessivamente arrumados diante da presença de Deus. Quando o Senhor tem te chamado e tem te dito que onde há o Espírito do Senhor tem liberdade. Onde tem o Espírito de Deus tem movimento. Onde o Espírito de Deus está, tem cara no chão. Onde o Espírito de Deus está, tem reconciliação, tem perdão. Ei, por quê? Por que você limita a obra do Espírito na sua vida? Por quê? Por que você está com medo de
ir para águas que ele já mediu. Preste atenção nisso. Ele já mediu as águas. Às vezes nós vamos para águas que nem foram medidas. A gente nem sabe direito o que é. Nós vamos comendo qualquer coisa, bebendo qualquer coisa. E quando o próprio Espírito de Deus diz, vem para as águas que eu já medi, vamos, confia, tenha fé. Nós resistimos. Oh Deus. O projeto de Deus é de transformar a imagem e semelhança. Ele nos destinou, Ele nos separou para sermos conforme a sua semelhança. E quem vai nos transformar? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai se encarregar, como o Rafael falou, de revelar Jesus. E ele vai te aproximando do trono da graça. E você vai conhecendo mais da graça do Senhor. E você vai perdendo o medo. E você vai se entregando. Agora, isso não tem a ver com o fato de Deus realizar tudo que você quer. Intimidade com Deus não tem a ver com o fato de você fazer de Deus ou da obra do Espírito o gênio da lâmpada. Nós temos muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus feridos, porque não entenderam que o propósito do Senhor de nos levar a mergulhar é transformar a nossa vida à imagem e semelhança de Cristo. É sobre você. É sobre você. É sobre você. É sobre Jesus em você. Ju, Michael, Kelly. O ministério do Espírito em nós começa com arrependimento. Começa com a conversão, começa com o novo nascimento, mas ele vai conduzir ao amadurecimento, ele vai conduzir a estágios mais profundos, se decidirmos dizer sim. Romanos e Gálatas fala sobre a obra do Espírito. Romanos capítulo 8 fala sobre a vida no Espírito e Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. E nós não podemos estar numa conferência profética sem entendermos que a obra do Espírito precisa ser realizada em nós. O rio de Deus precisa passar em áreas que estão mortas. No pecado. Naquilo que você vê. Sobre os teus pensamentos. Sobre a amargura do teu coração. Sobre as frustrações de planos que nós tínhamos e não foram cumpridos. O rio de Deus precisa passar. Quando nós falamos que queremos o rio de Deus, nós queremos a transformação do nosso caráter. Quantos querem ser transformados? 5, 10, 15, 20, 30 anos. E nós estamos esperando o quê? Para a obra do Espírito ser completa em nós. Estamos interagindo com o rio, estamos entregando. Porque, veja bem, nós fizemos da oração um lugar onde nós queremos que circunstâncias que nós temos sejam resolvidas. Nós não fazemos da oração um lugar de entrega das áreas defeituosas da nossa vida. Nós não fazemos da oração um lugar de entrega que diz que diminua eu e que o Senhor cresça. Nós chegamos com as nossas listas, como o Daniel falou. E o Senhor falou, posso te dar a minha? Posso te dar a minha? A minha é diferente da sua. Nós podemos apresentar diante do Senhor as nossas súplicas, e a palavra fala sobre isso. Apresentar diante do Senhor a sua oração e a sua súplica. Mas há momentos na nossa vida, quando nós vamos mergulhando do rio de Deus, em que nós não mais nos importamos com aquilo que Ele pode fazer. Nós queremos a vida com Ele. Quantos entendem isso? Entende?
É mais importante estar com Jesus do que vê-lo fazendo tudo o que nós queremos. O Espírito Santo vai nos ajudar na interação com o rio. Nós precisamos entender que quando o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos entender que a parceria para entrarmos no rio de Deus, para vivermos o desenvolvimento da salvação, essa interação com o rio de Deus e com a obra do Espírito, ele começou, ele te atrai. E nós pedimos ajuda, e se eu pedir a ajuda do Paulo para fazer algo aqui, eu posso ser, você me ajuda aqui a tirar essa caixa? Eu posso falar isso. E aí eu fico esperando. Aí ele tira. Ou eu posso, Paulo, me ajuda a tirar essa caixa? E eu pego de um lado e ele pega do outro. A vida cristã é assim. A vida cristã, o desenvolvimento, o conhecimento de Deus, para que você não tenha um amor que se evapore, você precisa fazer a tua parte. Interaja, consagre-se, renuncie, deixe Deus entrar. Deixa o Espírito de Deus, que é vida, o rio de vida, entrar nas áreas mortas. É isso que diz o texto de Ezequiel 47. Ele vai sanear o que está salgado, o que é inabitável, o que é impossível de conviver na minha vida. Ele vai curar. Sabe a agitação da sua alma? Ele quer trazer paz. Lembra que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O rio de Deus, ele tem vida, mas ele também tem alegria. A alegria no Espírito. A alegria no Espírito é diferente da alegria com as circunstâncias. Nós vamos ser avós de novo, então estamos felizes. Gabriela e Rafael estão grávidos, né? Estamos felizes. Estou falando porque já falaram, né? Todo mundo já sabe. Não quero me antecipar. Mas já pode falar, Jesus também. Muita coisa. Acho que espere. Nós podemos nos alegrar com os feitos do Senhor. O salmista fala disso. Mas há um rio, no rio, tem um nível de alegria que Jesus, e a palavra, o apóstolo Paulo fala sobre a alegria nas tribulações. Nós vemos Paulo e Silas ali na prisão, e a Bíblia diz que eles cantavam e salmodiavam com alegria. O rio de Deus precisa passar, curar, tirar a tristeza do coração. Porque estamos apegados às circunstâncias, e o Senhor fala, mergulha, vamos mais fundo. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, alegria, justiça. Aleluia. O Espírito Santo vai nos ajudar, mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos trabalhar em parceria. Você entende a chave que eu estou dando para você hoje? Você trabalha em parceria com o Espírito. Para de ser folgado. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, para de ser folgado. Vamos, gente. Cadê a tua reação diante do rio de Deus? É essa preguiça mesmo? Vai ficar com água no tornozelo. Não dá para ter preguiça com Jesus. Tem que ter fome, que tem sede, eles serão saciados. Os que têm fome e sede serão saciados. Porque alguns ficam lá com a aguinha aqui no tornozelo.
Não tem fome, não tem sede. Vamos pedir para que o Espírito aumente a nossa fome. Nós sabemos que Ele começa tudo, mas eu posso pedir: aumenta a minha fome, aumenta a minha sede, aumenta a minha fome, aumenta a minha sede, aumenta a minha fome, aumenta a minha sede. A igreja que vai resistir nos últimos dias é uma igreja que precisa e que depende, que tem fome e sede da justiça de Deus, que tem a revelação da justiça estabelecida na cruz do Calvário, que sabe que Ele é a nossa justiça, que entendeu a obra da cruz. A única igreja que vai resistir não é a igreja que tem homens performáticos e coaches no púlpito. Isso não vai te sustentar. No dia da perseguição, isso não vai te sustentar. Deus é bom, mas a intenção dele é nos transformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. O apóstolo Paulo, quando orienta Timóteo, ele fala: eu acho que em Tessalônica ele fala: não apagueis o Espírito Santo. Aí você pode dizer: ué, mas o Espírito é Espírito, e ele está falando: não apaga o Espírito. Sim, você pode apagar o Espírito Santo na sua vida. Você sabia? Você sabia? Olha bem para mim, você pode apagar a obra do Espírito na sua vida. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: não negligencie o dom que há em ti. Aí você pode dizer: mas o dom é de Deus. Sim, mas a prática e a operação do dom é sua. Não negligencie. A palavra de Deus o tempo todo mostra sobre ações e comandos imperativos, onde nós precisamos interagir com o rio de Deus para avançarmos, para crescermos, para mergulhar. Interação e rendição, mudança de oração, o que o Senhor quer. O homem de Deus, o anjo do Senhor, o Espírito Santo de Deus está aqui. E eu creio que a partir de hoje você vai lembrar que você é folgado. Vocês me amam, né? Aí em cima também me ama? Aleluia. Não vão ficar tristes com a palavra que eu disse? Se ficar também, mas olha, o Espírito... Nós vamos sair daqui lembrando que nós somos folgados, mas que nós fomos chamados para interagir com o rio de Deus. Nós fomos chamados para interagir em rendição ao rio de Deus, em sujeição, em submissão. Não fomos chamados para surfar, senão a gente vai afogar. Fomos chamados para mergulhar no rio de Deus. Fale uma palavra comigo. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero que você fale uma palavra comigo. Diga assim: intencional. Mais uma vez, diga: intencional. Queridos, nós precisamos ser intencionais no desenvolvimento da nossa salvação, na interação com o rio de Deus, na prática da vida cristã, nos nossos tempos de oração. O Senhor está nos chamando para mais do que um tempo devocional. O Senhor está nos chamando para a vida do Espírito. O Senhor está nos chamando para orar sem cessar. O Senhor está nos chamando nesses dias para vivermos uma vida de oração. Você não vai abandonar o teu tempo de devocional. Você vai continuar se utilizando de todos os devocionais que existem,
Mas você vai viver uma vida no Espírito. E você vai ser intencional na relação com o rio de Deus. Está me entendendo? É você mesmo. Você precisa desejar mais. Você precisa ser mais intencional na cura. O rio de Deus quer passar. E a promessa é que Ele vai curar. A promessa é que por onde o rio passar, tudo Ele vai transformar. Sabe o jeito que a gente fala? Sabe aquele jeito, marido, que você tem falado com a tua esposa? É sobre isso. É sobre isso. Sobre a forma como nós tratamos os nossos compromissos. A inscrição que a gente fez para estar na conferência. Você entende? O rio de Deus, ele passa. E quando ele passa, ele transforma uma pessoa tímida em alguém ousado no espírito. Porque o espírito que Deus me deu não foi espírito de medo, mas de ousadia, poder e equilíbrio. E equilíbrio. Tem equilíbrio também para nós. Oh, uau, é perfeito. É ousadia, amor e equilíbrio. Mas o rio de Deus precisa passar, sabe? Naquelas áreas que você acha que não tem nada a ver. Nos seus impulsos. Na sua compulsão. O rio de Deus é sobre isso. É sobre a agitação. É sobre a depressão. É sobre a compulsão. É sobre a apatia. É sobre a sentença e o rótulo que estava sobre você. Agora, se você economizar, deixa eu te dizer, o anjo do Senhor mediu a água, ele te mostrou. Agora, se você continuar economizando, você não vai experimentar o mergulho. Seja intencional. Você tem 20 minutos, 30 minutos do dia, coloca louvor. Adore, fale em línguas. Cultive com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você é um homem espiritual. Você é de Deus. É por isso que você está aqui hoje. Ninguém está aqui por acaso. O rio de Deus. O homem te chamou. O homem te chamou para te mostrar que tem um rio. Tem mais, tem mais, tem mais, tem fundo. Nós vamos deixar as águas aumentarem. Aumenta as águas. É tão importante saber que eu posso movimentar. Tem uma parte que eu posso movimentar. Tem uma parte que você, Paulo, pode movimentar do Espírito. Você está me entendendo, igreja? Ele está junto. Ele fala, vamos então. Vamos, tem um convite. Tem um convite do Espírito. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar, igreja. Vamos entrar, igreja. Vamos, 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 vamos. Choradalabacô. Ao governo de Deus. Governo de Deus não é o seu governo. Não é mais o seu governo. Não é mais o seu governo. Mesmo sobre o seu ministério. Mesmo sobre o seu ministério. Ouça o que o Espírito diz. É o governo do Senhor. Ele te deu o ministério, mas o governo é dele. O governo é dele. O governo é dele. Ele te deu o ministério, mas o governo é dele. Chorabababababas. Chorababababas. Chorababababas. Vamos para o rio que não vai dar mais pé. Vamos. Sem preguiça. Vai entregando o controle agora. Entrega o controle da tua vida. Entrega o controle da tua casa. Entrega o controle do teu ministério. Entrega o controle. O rio só pode ser atravessado sem controle. Quando os pés saem do chão,
Entrega de novo, entrega de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Vai entregando. Sabe como nós vamos medir se o rio de Deus está em nós? Pela vida. Tem vida, tem alegria no espírito. Esse é o termômetro. É ousado. Por onde o rio passar, tem vida, tem fruto, tem alegria. Por onde o rio passar, tem vida. Se na nossa casa tiver vida, o rio de Deus está passando. A consagração, a rendição, de novo, entregue de novo. Diz: passa com teu rio, Senhor, no meu coração, no ministério. Intencionalmente nós permitimos ser tocados pelas águas purificadoras e transformadoras. Intencionalmente nós permitimos que as águas purificadoras passem naquilo que achamos que está pronto. Não está pronto. Vamos mais, vamos mais. Vamos mais. Perdemos o controle agora, Senhor. Entregamos o controle. Você que tem sofrido por ansiedade, sabe por quê? Controle, controle, controle. Entregue-se ao descanso. Entregue-se ao mergulho. Diga: Espírito Santo, eu quero ir. Diga: eu quero ir. Eu quero crescer. Eu quero ser limpo. Eu quero ser curado. O que mais você quer do rio? Eu quero ser livre da religiosidade, daquilo que eu criei, da minha mente, das fantasias da minha mente. Existe uma vida no Espírito que tira de nós o governo, o nosso governo sobre o pecado. Existe um fluir da graça do Senhor que nos dá forças sobre o pecado. Como a gente mede o rio de Deus? Se percebemos que aquilo que nos embaraçava, como diz Hebreus, já não nos embaraça mais. O pecado que nos rodeia tão de perto, seja o orgulho, seja a imoralidade, seja a tristeza, o desânimo, a apatia, a insubmissão. Quando nós vamos tendo os nossos pés desatados,
O pecado que nos embaraçava vai soltando os nossos pés, porque o governo do Senhor está sobre a nossa vida. Então nós vamos caminhando, as águas vão vindo para os joelhos. Oh, e nós vamos sendo atraídos e vamos respondendo. Nós vamos sendo atraídos e vamos respondendo. Nós vamos sendo atraídos e vamos respondendo. Eu quero mergulhar, eu quero beber. Interaja com o rio agora. Interaja com o rio agora. Interaja com o Espírito agora. É a sua vez. Às vezes, quando nós estamos conhecendo uma pessoa pela primeira vez, a gente não sabe como interagir, não é? Diz: você é bem-vindo, Espírito Santo. Você pode receber assim. Você pode dizer do que você gosta. Quando nós estamos interagindo, do que você gosta? Qual é a sua comida? Qual é a sua bebida preferida? Quando nós interagimos com o Espírito, nós vamos dizer: agora é hora de falar ou de ficar quieto. Interaja com o Espírito. Diga: Espírito Santo, você está aqui para me revelar Jesus, para me revelar o rio, para me levar mais fundo no rio. Eu não quero as águas apenas pelo tornozelo. Eu não quero viver a minha vida cristã inteira sem saber que o Senhor me levou mais fundo, sem ver Jesus em mim, sem ver a transformação na minha vida. Como você vai responder agora ao rio de Deus? Nós vamos silenciar os instrumentos para que você ouça a sua interação com o Espírito de Deus. Eu sei que eu passei da hora, mas você pode me dar esses minutos. Você pode dar esses minutos ao Espírito. É sobre você agora. Não é nem sobre a sua oração. O que Jesus quer? Como você vai interagir com a presença? Ele saiu, mediu 500, depois mais 500, depois mais 500. Talvez você possa dizer: Espírito Santo, eu achei que você ia fazer tudo. Mas tem a minha parte. E agora? Nos entregamos, Senhor. Nós interagimos com o rio de Deus. Com a oferta. Com a oferta. Nós queremos mais que o preletor faça força. A palavra foi entregue. Respondemos ao teu chamado. Vamos entregando, Senhor, o controle, as orações que fizemos. Entrega. As nossas decepções, os nossos medos, os nossos ressentimentos. O termômetro do rio de Deus é a vida por onde ele passar.
Existe. Vamos cantar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam, que livram. Que você saia daqui sabendo que você pode interagir com o rio. Por onde o rio passa, pela sua casa, pelas suas finanças, pelo seu coração, Ele vai transformar a imagem e semelhança de Cristo. Leva a vida do próprio Deus. A vida. Este rio está neste lugar. Sim, Jesus. Existe um rio, Existe um. Senhor. Quantos querem interagir com esse rio hoje? De dentro para fora. É de dentro para fora. Águas que correm no trono, Eu quero, eu quero, eu quero. águas que curam, que limpam. Onde Ele passar, Por onde o rio passar, Ele vai amolecer o que está duro. Ele vai tornar firme o que está fraco. Aleluia. Ele vai dar identidade. leva a vida do próprio Deus. Neste rio está, Aquele que bebe, neste lugar. rios de águas vivas fluirão de dentro de você. As águas estão em você. Do teu rio, Senhor, Não é daqui, é daí. É daí, é de você. eu quero Aquele que bebeu águas. será o rio. Eu quero beber da tua fonte, Jesus. fonte de água viva. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Cura-me, Senhor. Meu interior. Cura enfermidades hoje aqui. Audição. Seja curada hoje. Ansiedade. Seja curado hoje. Câncer de pele. Seja curado hoje. Quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero transformação Sacia na minha vida. sede, lava o meu interior. Lava, tá sujo. Eu quero fluir. Precisa limpar. Da tua fonte de águas vivas, águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu queria convidar você a responder levantando as suas mãos mesmo. Fonte, Senhor. Quando você levanta as suas mãos ao Senhor, você está se expondo ao rio. Tu és a fonte. Quando você abre a tua boca, você está se expondo ao rio.
Entenda. É por isso que nós dizemos: eu levanta suas mãos. Perca a sua postura. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, Jesus. Olha para o teu povo. 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 Nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti, Jesus. Para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus. Vamos orar em línguas agora. Orando em línguas. Aquele que não ora em línguas ainda. Estamos numa conferência profética. Nós somos a resposta. A igreja do Senhor é a resposta para esta hora. De você, o rio está em mim, mas está em você. Aquele que crê no Espírito, rios de águas vivas fluirão. Jesus, cura, salva, liberta, santifica. O domínio, Satanás não tem mais domínio sobre você. Jesus governa, Jesus governa, Jesus governa. Tu és a fonte, Senhor. Interaja com o rio. Interaja com o rio. Há um rio. Há um rio. Interaja com o rio. Mesmo na sua tristeza, interaja com o rio. Mesmo na sua decepção, interaja com o rio. Espírito Santo. Este é um tempo onde o Senhor não nos chama para fecharmos uma conferência. A boa obra que Ele começou, Ele vai completar até a volta de Cristo. Ele vai continuar. E você vai sair daqui hoje entendendo que há um rio, que você precisa interagir, que você precisa se render, que precisa haver vida onde há morte, e que a alegria do Espírito esteja sobre a sua vida, no mais íntimo do seu ser. Que Jesus, assim como Ele foi ungido com óleo de alegria, a alegria do Senhor esteja sobre você. A alegria daqueles que foram redimidos, a alegria daqueles que têm o nome escrito no livro da vida, a alegria daqueles que sabem que tem um sumo sacerdote que intercede junto ao Pai pelas nossas vidas. Que Deus te abençoe.
Que você continue interagindo com o rio de Deus. À noite estamos aqui. Pastor Fábio Coelho estará ministrando a palavra nessa noite. Você que pode estar aqui, venha para podermos continuar bebendo do rio de Deus. Receba a cura do Senhor. Ore agora pela sua enfermidade. Existe um rio que está dentro de você. Todo aquele que crê tem um rio a fluir para a vida eterna. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor, querido.